Fala palmeirense, antes de começar, antes de mais nada, quero agradecer você que está aqui no canal de novo, você que já se inscreveu no canal, que deixou o seu like, que ativou o sininho. Em 3 dias de canal, estou com o número aqui na minha frente, somos 2.036 inscritos, um número muito legal. Isso mostra que vocês estão gostando do que a gente está trazendo aqui no canal, essa cobertura focada em Palmeiras, mas vou pedir para você espalhar a palavra, contar para as pessoas que você gosta, para os palmeirenses que você gosta, ou se você não gostou do canal, para aqueles que você não gosta, para de repente criar aí uma situação ruim para eles, mas enfim, conta para o pessoal, para o palmeirense de modo geral do canal, Diego Iwata, o Marada, até fazendo um programa com o Massini, falaram que muita gente falou, pô, esse nome tá longo, esse nome tá longo, mas é que muita gente me conhece como Marada e quem me conhece mais de jornalismo me conhece como Diego Iwata, então eu preciso aproveitar esses dois focos de conhecimento e manter esse nome, mas futuramente a gente vai deixar mais curtinho, vamos ver o que pega mais. Bom, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pela sua inscrição, ative o sininho, se inscreva, deixe seu like, é muito importante para a gente que produz conteúdo independente, ter a colaboração de vocês, é de graça, mais para frente, como eu sempre falo, a gente vai ter um canal para colaboradores, né, um conteúdo exclusivo para colaboradores, que a gente vai trazer coisas exclusivas, coisas mais rápidas, inclusive do Mundial de Clubes, né, onde a gente vai estar daqui a pouquinho. Tá faltando 9 dias para a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, está faltando 6 dias para minha viagem. Confesso que estou bastante ansioso e é difícil não falar de Mundial, né, até porque não está acontecendo nada no Palmeiras. Os jogadores voltaram a treinar ontem, né, na quinta-feira, mas não está acontecendo muita coisa por lá. Uma informação que não é tão legal é que o Paulinho ele não treinou no campo, ele cumpriu um cronograma interno. É uma situação preocupante, né? E aí dá pra gente fazer um gancho pro assunto desse vídeo aqui agora. Será que o Palmeiras está errado de não contratar ninguém nessa janela especial? Será que o Palmeiras está deixando passar a chance de ter um elenco um pouco mais forte, nem que seja trazendo um jogador que faça a diferença? Eu sei quem você está pensando, eu também estou pensando no Cristiano Ronaldo. Imagina o CR7 com a camisa do Palmeiras. Será que teria sido legal? A Paloma Totti, da Bandeirantes, trouxe uma informação, né, de que ele queria um percentual da base para se juntar ao clube. Eu não consegui checar essa informação, eu confesso. Confio no trabalho da Paloma, mas eu não posso afirmar que isso aconteceu porque eu não consegui checar. De qualquer forma, isso seria uma proposta completamente inviável. Mas será que vale a pena ter feito força para trazer, se não o CR7, pelo menos alguém de peso para fazer a diferença? Não é a filosofia do Abel Ferreira, é inimaginável ele trazendo um jogador para jogar só um campeonato, mas já houve um técnico no passado que não teve essa possibilidade de trazer um craque fora de série, e é uma história que nem todo mundo sabe, é uma história que é legal contar. Em 1999, o Felipão teve a chance de trazer ninguém menos que Romário para o Palmeiras. Essa conversa começou. Se você perguntar para o Romário, ele vai falar que ele foi convidado. Se você falar com o Felipão, ele vai dizer que o Romário foi oferecido a ele. Mas o fato é que houve conversas do Romário com o Felipão para que o baixinho jogasse o Mundial, e naquela época o Mundial era só um jogo, né? Era só Palmeiras e Manchester United. Aliás, se você é da minha geração, você deve se lembrar daquele jogo. E para você que não viu, para você que é mais jovem, o Palmeiras jogou muito melhor que o Manchester United do David Beckham, mas assim, muito melhor. E o Palmeiras foi garfado. O termo é esse, o Palmeiras foi roubado. Com o VAR, o Palmeiras teria sido campeão. Porque o gol do Alex foi anulado de maneira errada, o Palmeiras chegou a fazer ainda mais um gol, mas enfim. Isso são águas passadas, né? Fico orgulho do Palmeiras ter chegado à final, e ter chegado ao Mundial e ter jogado melhor que o United. Por muito tempo a imprensa estrangeira disse, né, que foi o último clube brasileiro a jogar melhor que o europeu na final. E de fato o Palmeiras jogou melhor. Eu lembro daquele jogo como se fosse hoje. Eu lembro que saindo dali, eu morava em Perdiz na época, eu estudava na Casper Libero, lá na Avenida Paulista, e eu fui com a camisa do Palmeiras, era jovem, eu tinha 18 anos, não, já tinha feito 19,
E eu queria arrumar uma briga, eu queria arrumar uma confusão, e havia muitos corintianos trajados com camisa metade Manchester United e metade Palmeiras no escadão ali. Para quem já foi na Avenida Paulista, tem um escadão enorme no prédio da Casper Libero ali, onde fica a TV Gazeta também, além da faculdade, do cinema, teatro, a Unip também ali, tem um Objetivo ali também. E eu lembro exatamente desse dia, e quem impediu que houvesse uma briga foi o Márcio Canuto, que era repórter da Globo na época, estava ali para fazer o que a gente chama de povo fala, né? Que é entrevistar as pessoas na rua. E aí ele me pegou e falou assim: não, cara, não briga não, entra no link aqui comigo. Eu entrei no link ao vivo, e eu lembro que as minhas palavras, a pergunta que ele fez foi: pô, o Marcos falhou, você já perdoou o Marcos? Eu lembro que na época eu falei: pô, claro, tá totalmente perdoado, porque se não fosse por ele, o Palmeiras nem teria chegado ao Mundial. E isso é a mais pura verdade, né? O Marcos foi um herói, mas que também não deixa de ser verdade que ele falhou naquele cruzamento, e infelizmente o Palmeiras perde em decorrência daquele lance. Mas voltando ao tema, né? A gente estava falando aqui do Romário, né? A história é a seguinte: houve essa conversa do Romário ir para o Palmeiras na reta final ali, faltando poucos meses para o Mundial de Clubes. Houve essa conversa dele jogar esse jogo pelo Palmeiras. E o Felipão chegou a estudar a ideia, chegou a falar com o staff do Romário, o Romário falou com o staff do Romário falou com o Palmeiras, enfim, havia essa hipótese. O Palmeiras, a Parmalat, queriam investir nisso, nessa contratação, e o Felipão, pensando no grupo dele, pensando ali no Oséias, no Evair, no Asprilla, que eram jogadores daquela posição, e no próprio Paulo Nunes, né, acabou não fazendo a contratação. E mais ou menos no ano 2000, o Felipão deu uma declaração de que ele se arrependia daquilo, porque ele falou: eu não quis magoar 2 ou 3 amigos que acabaram deixando o Palmeiras. E quem deixou o Palmeiras em 2000, né, no fim de 99, foi o Evair. O Evair, que saiu do Palmeiras muito magoado com o Felipão, porque ele acredita que ele deveria ter jogado naquela final, e o Asprilla, que foi titular, nem o Oséias, que tinha sido titular o ano inteiro, foi titular naquele jogo. O ataque do Palmeiras foi... quem entrou jogando foi Paulo Nunes e Asprilla, né? Que o Asprilla teve uma passagem curta, né? Mas foi muito, muito bem no Palmeiras, né? E o Felipão disse que se arrepende. E eu fico pensando, se daqui a uns anos o Abel não vai dizer que se arrepende também de não ter trazido, talvez não o Cristiano Ronaldo, mas de não ter investido num reforço de peso exclusivamente para a disputa do Mundial. Enfim, a gente que conhece a filosofia de trabalho do Abel, a gente que sabe como o Abel pensa futebol, é inimaginável pensar em trazer um cara para jogar só um campeonato. Mas para quem é torcedor, né, fica aquela sensação: será que não tem que se fazer o máximo possível para que o Palmeiras chegue perto da conquista? Que, mais uma vez, eu já falei isso em outros lugares, no meu canal nunca falei e vou falar agora. Eu acredito que o Palmeiras possa ser campeão, porque o jogo é jogado, a camisa do Palmeiras é pesada, o time é bom, o time é bem treinado, né? É um time que é cascudo, é um time que sabe jogar defensivamente, é um time que sabe jogar no contra-ataque, e é de se esperar que todos os europeus com que o Palmeiras vá cruzar tenham acabem ficando mais com a bola, né? Tenham mais a posse de bola, e aí é o jogo que o Palmeiras quer: jogar em velocidade, jogar em contra-ataque, jogar nas costas da defesa. O Vitor Roque é um jogador que joga nas costas das defesas. O Palmeiras tem jogadores para enfiar a bola, tem o Estevão, que dispensa qualquer comentário, mas a verdade é que, enfim, vai sempre ficar essa dúvida, porque a gente já sabe que o Palmeiras não vai se reforçar nessa janela exclusiva que vai ter. O Abel já deixou isso muito claro, a presidente Leila Pereira também já deixou isso muito claro, mas vai ficar aquela questão, né? Porque o Felipão, ele já falou que se arrepende, que deveria ter deixado trazer o Romário, né? Ele fala isso no ano 2000, o que é uma coisa muito curiosa, porque em 2001, né, o Felipão, ele assume a seleção brasileira, e ele convoca o Romário para uma partida das eliminatórias contra o Uruguai, um jogo que o Brasil perde de 1-0, e foi a única convocação do Romário pelo Felipão, porque aí existem várias versões, né? Eu já ouvi pelo lado do Felipão, eu ouvi até o Galvão Bueno contar essa história no Jornal Nacional, que o Romário perdeu a chance de jogar a Copa de 2002, porque o Felipão pediu para que ele jogasse a Copa América de 2001 na Colômbia, ele precisava do Romário, e o Romário pediu dispensa para
porque disse que estava lesionado, que não podia jogar, e acabou jogando pelo Vasco. O Felipão nunca perdoou isso. E existe a história de que o Romário teria passado a noite no avião que trouxe a seleção de volta do Uruguai com uma aeromoça, que se falava na época, né? Aeromoça, hoje esse não é o nome politicamente correto, né? Para designar essas pessoas comissárias de bordo, mas era como se falava na época, aeromoça, né? Inclusive, eu peguei uma matéria da Folha de São Paulo que cita o termo aeromoça, né? Pra você ver como as coisas mudaram rapidamente, né? A gente nunca vai saber o que aconteceu de verdade. O Romário jura que não passou a noite com a comissária de bordo. O Felipão também não fala muito do tema, mas isso é o que é corrente nos bastidores, né? Que o Felipão achou que foi molecagem do Romário. E o fato é que o Romário não jogou aquela Copa América 2001, que aliás foi desastrosa. É a Copa América em que o Brasil perde para Honduras, né? Foi realmente uma Copa América desastrosa. Muitos jogadores desistiram porque estava tendo uma guerra civil na Colômbia. O Mauro Silva, por exemplo, foi convocado, desistiu também, nunca mais foi chamado pelo Felipão. E ali, naquele momento, o Felipão meio que definiu também o corte do Romário, 2 anos depois de quando ele teve a chance de trazer o Romário para o Palmeiras para o Mundial de 99, né? É difícil, né? Quando ficou essa conversa de Cristiano Ronaldo não teve palmeirense que não se empolgou com a possibilidade de um dos maiores jogadores de futebol da história vestir a camisa do Palmeiras no torneio mais importante da história do futebol de clubes, né? Acho que, claro que as Champions League são muito importantes, as Libertadores também, mas é uma coisa tão inédita esse Mundial, uma coisa tão diferente, né? Que é difícil até mensurar o que isso vai ser. A gente vai entender, acho que quando a bola rolar, porque é uma Copa do Mundo. O clima de Copa do Mundo vai estar desenhado, só que ao invés de ser uma Copa do Mundo com país, é uma Copa do Mundo de clubes, que é o nome oficial, né? Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Que a gente vai chamar de Mundial, que quem tem os direitos comprados tem que chamar de Copa do Mundo. Então na Globo a gente vai ver Copa do Mundo, DAZN, a Cazé TV, quem mais transmitir vai falar Copa do Mundo de Clubes, mas assim, difícil que a torcida, a gente eu como torcedor, não chame de Mundial, né? Porque é um nome consagrado para esse tipo de torneio, né? E vamos ver o que vai acontecer com esse Palmeiras aí, que pode não ter o Paulinho como titular, pode não ter o Paulinho, né? A gente não sabe o que vai acontecer. São aí agora 9 dias para a estreia. Esse vídeo está saindo no dia 6, o Palmeiras estreia no dia 15, e o Paulinho não foi a campo, né? Nesse treinamento que teve no dia 5, além do Paulinho, os jogadores convocados não foram a campo, né? Para as eliminatórias. Aí o Rios não estava, Facundo Torres não estava, Emi Martínez, Piquerez, quem mais que foi convocado? O Estevão e os 2 garotos, o Benedetti, né, que foi convocado para a seleção sub-20, também não participou. E então, assim, o Palmeiras ainda vai ter um período de treinos antes do embarque para lá, desfalcado de muitas peças, né? Ou seja, o arranjo tático que a gente viu do Palmeiras até agora é o arranjo tático que vai estar em campo nos Estados Unidos, primeiramente no MetLife Stadium, e depois quando o Palmeiras for jogar em Miami contra o Inter Miami do Lionel Messi, clube que é presidido, cujo dono é ninguém menos que David Beckham, né? E aí a história se amarra, né? Porque o Beckham era o grande aço daquele Manchester United que derrotou o Palmeiras. Inclusive tem uma história fantástica, não sei se vocês já viram no Resenha ESPN, em que estão ali vários campeões de 99 do Palmeiras. Tá o Júnior, lateral, tá o Oséias, tá o Marcos, tá o César Sampaio, tá o Alex, e eles contam uma história que o Júnior teve uma crise nervosa um dia antes do jogo, porque o Felipão ficava, não deixa o Beckham cruzar, não deixa o Beckham cruzar. E aí no fim o gol sai do outro lado, né? O gol sai do lado direito, do lado esquerdo do ataque do Manchester United, e não do lado direito, onde o Júnior teria que marcar. Mas enfim, o futebol é assim, cheio de surpresas, e o fato é que a gente só vai saber, aliás, a gente nunca vai saber, a gente vai poder conjecturar se foi ou não um erro do Palmeiras não ter se reforçado nessa janela específica, janela de transferência específica para o Mundial de Clubes, para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Muito obrigado para você que chegou até o final desse vídeo aqui nesse canal. Algumas pessoas disseram que o áudio às vezes não está muito legal. Queria dizer para vocês que eu já investi no microfone novo, ele só não chegou aqui ainda, mas a partir do próximo vídeo a gente vai estar com o microfone
com uma captação de áudio mais legal para vocês. A gente vai se aprimorando aqui e por isso que eu conto com a ajuda de vocês. Quanto mais inscritos eu tiver, o YouTube vai começar a remunerar aqui o nosso canal e eu vou poder trazer mais qualidade para vocês, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.